Então, com a palavra, o professor Nildo Orix. Bem, eu queria iniciar agradecendo o convite e a confiança de todos vocês, das entidades sindicais, por essa nova oportunidade de debater com todos um tema decisivo da nossa conjuntura, um tema decisivo do desenvolvimento capitalista brasileiro, um tema decisivo da conjuntura mundial. E, na verdade, essa breve exposição que eu vou fazer aqui tem um sentido só. É um convite para que todos vocês passem a estudar o tema da dívida e o tema do Estado no Brasil. É isso que precisa. Se o futuro depender da exposição do Matias, ou minha, ou de outros professores, vocês estão rigorosamente perdidos. Não porque nós não estamos comprometidos com isso. Não, porque é preciso que se retome, e esse é o primeiro recado que eu queria mencionar aqui, nós precisamos constituir no Brasil um novo radicalismo político. Essa é a hipótese primeira que eu quero discutir aqui. Já quero também antecipar, não há razão para jogar na lata de lixo tudo que nós fizemos até agora. Mas é absolutamente indispensável, do ponto de vista político e do ponto de vista ético mais profundo dessa expressão, reconhecer que tudo que nós fizemos não mudou a vida do país. A despeito de um avanço aqui e acolá, de algumas vitórias, etc., é preciso reconhecer isso como ponto de partida. O que nós fizemos até agora, nos orgulhamos disso. E é também preciso reconhecer que foi absolutamente incapaz de mudar a vida das maiorias no país. A maior parte da população brasileira, para além de ideologias de consumo eleitoral, segue não só com os pés, com o pescoço afundado na miséria, na ignorância, na exploração e na violência. Esse é o ponto. Se não é assim, nós vamos ficar discutindo o tema do ajuste fiscal. E aí eu pego minhas malas e vou embora. Porque não tem nada para ser discutido substancialmente aí. O Matias já deu aqui, me beneficio imensamente do quadro analítico que ele colocou, com o qual nós, obviamente, se ele já antecipou, estamos de acordo. É preciso reconstituir um novo radicalismo político no Brasil. Eu sei, muitos vão dizendo, olha, essa formulação é perigosa, é aventureira, é irresponsável. Os partidos colapsaram, as associações de moradores não têm vitalidade e meu próprio sindicato é muito débil. Dou o exemplo do meu sindicato de professores da Universidade Federal de Santa Catarina, está desfiliado do ANDES e temos 2 sindicatos, nenhum representa, e há mais de 2 meses não temos o quórum necessário para estabelecer uma assembleia e acompanhar a greve nacional do ANDES. Como é que diante desse quadro eu estou propondo um novo radicalismo político? Eu digo claramente, exatamente por isso. Porque as formas de luta que tivemos até agora, a praxis política que nos orienta de maneira consciente ou inconsciente, é absolutamente insuficiente para enfrentar essa nova ofensiva da burguesia brasileira. Isso é preciso deixar muito claro estabelecido. Ou assumimos isso como uma verdade política, ou vamos ficar simulando na política. Vamos participar do cinismo dominante da política brasileira. Claro, vamos participar de uma maneira mais inteligente, supostamente mais crítico, até mais combativa, porque fazemos greves, mas vamos estar participando desse teatro que continua reproduzindo de maneira ampliada a dependência, o subdesenvolvimento e a miséria de milhões. E queimando a riqueza do país para uma elite muito pequena, menos de 5% da população brasileira. Esse é meu ponto de partida. Portanto, o que me traz aqui é para discutir isso, um novo radicalismo político absolutamente indispensável. Quero mostrar para vocês um antecedente histórico e pegar os melhores exemplos da política brasileira. Em 1989, concorreram à presidência vários candidatos, mas tinham 2, que eram os que me chamavam a atenção, e naturalmente de todos que estavam aqui, que era Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola. Os 2 tinham nos seus programas o tema da dívida. Os 2 propunham, Brizola nesse aspecto com muito mais lucidez, propunha o tema da auditoria da dívida. Peguem os programas, estão lá, podem buscar. O PDT é uma caricatura de partido,
digo claramente, tal como o PT hoje é um fracasso histórico rotundo. Não importa. Não importa. Tiveram suas virtudes. Não há por que não reconhecer suas virtudes históricas. E buscar lá em 1989 duas das mais importantes lideranças populares do país, Leonel Brizola e Luiz Inácio Lula da Silva, colocavam na campanha presidencial, e está no programa do partido, o tema da auditoria e da dívida. Observem como de lá para cá o tema da dívida se tornou um tema invisível. Governa o cotidiano do município, governa as finanças dos estados, arruina o pacto federativo, escraviza o Estado na União, e é um tema invisível. Olhem o retrocesso político. Olhem a regressão intelectual e programática de 1989 para cá. Queremos avançar, queremos sair da situação? A primeira coisa é reconhecer esse quadro. Tão invisível que o dado é isso aqui. 2014. Quero dar os dados aqui muito claramente, para que ninguém vacile nessa questão. Não temos mais o direito de vacilar nessas questões. É muito grave o que está acontecendo. Em 2014, na execução orçamentária por despesa no Brasil, 2014, depois de tantas lutas, depois de tanta combatividade, depois, digamos, entre aspas, de tantas glórias, pequenas e grandes, o país gastou, com todo o pessoal e encargos sociais, 237 bilhões de reais. Vou repetir. O país gastou em 2014 237 bilhões de reais. De juros e encargos da dívida, gastou 170 bilhões. Mas eis a novidade, meus caros. De amortização e refinanciamento da dívida, 807 bilhões. Esse tema é invisível na política brasileira. Esse tema aqui é invisível. Quem fala nisso? O presidente da República fala nisso? Não fala. Os grandes partidos falam nisso? Não falam. Os grandes intelectuais brasileiros? Não falam, ocultam essa realidade. Os sindicatos falam nisso? Só como chororô. Não encaram isso como uma tarefa política essencial, que depende, que não é um assunto menor, é um assunto de vida ou morte. Não é um assunto pequeno. É o assunto que organiza a vida nacional. Por essa razão, a reivindicação desse novo radicalismo político deve começar, entre outras, pela força dos sindicatos. Eu não quero descartar aqui, não participo desse anarquismo difuso, de quinta, tipo facebookiano, em que nada serve porque os partidos... Não, nós precisamos de um grande partido. Um partido que encabece a Revolução Brasileira. E esse partido não é um horizonte distante. Isso está nascendo já das grandes contradições e dessa dramática hora que o Brasil está vivendo. Dramático. Não é qualquer coisa que nós estamos começando a enfrentar. E aí, conversava com o Matias antes de nós começarmos aqui, esse ajuste não é uma pecinha passageira. Não é uma coisa que é o seguinte, mais 2 anos aperta o cinto e depois a gente volta a crescer, a distribuir, como há pouco a presidente Dilma disse. Isso é rigorosamente falso. O ajuste é permanente e veio para ficar. Ou nos armamos com isso, ou já saímos derrotados nessa luta. Vamos semear aqui ilusões. Então, estou dizendo, esse é o papel. E os sindicatos cumprem um partido. E se nós cobramos que os partidos políticos têm que ter uma nova praxis política, nós temos que reconhecer que os sindicatos estão muito aquém do seu papel no Brasil. Todas as centrais sindicais, todos os sindicatos. Quer dizer, não é fácil parir um novo radicalismo político. Não é um assunto trivial. Isso precisa de uma revisão radical da militância individual, precisa de uma revisão radical da prática sindical, da natureza dos nossos encontros, da capacidade dos nossos dirigentes, da forma de trazer a juventude para dentro dos sindicatos, etc. Precisa se reinventar radicalmente. Mas isso, eu não estou aqui expressando um voluntarismo. Eu estou dizendo o seguinte, ao contrário de 6 anos atrás,
quando todo mundo estava iludido que o Brasil estava indo bem, tirando 30 milhões da miséria, metendo 40 para a classe média, e que o Brasil era um gigante das relações internacionais, etc. Naquele cenário, essa pregação minha, que já existia, não tinha audiência. Agora tem. Agora não estou sozinho, como não está sozinho um monte de gente que está discutindo o seguinte: é preciso fazer uma alteração qualitativa da luta política no Brasil. Isso quer dizer o seguinte: sem nenhuma renúncia do já feito. Nenhuma. Todo mundo pode se orgulhar do que fez até agora. Mas é preciso uma ruptura com isso. Se quisermos manter, dar inclusive sentido para os combates que nós tivemos até agora. Se quisermos honrar esta memória desse combate que fizemos até agora, temos que renovar para frente a nossa situação política, a nossa praxis política. Essa é a primeira questão. E o tema da dívida é, naturalmente, um tema decisivo nisso, segundo ponto da minha exposição. Esses dados aqui, repito, 237 bilhões para pessoal e encargos sociais, essa coisa que parece muito cara no Brasil. Funcionário público é muito caro, é muito ineficiente, é dispendioso. Leva tudo junto, 237 bi. Para amortização e referenciamento da dívida, 807 bi. Quase 4 vezes mais. Mas isso aqui, o segundo ponto, é invisível. A imprensa não fala sobre isso. Os partidos políticos, em seus programas, muito raramente, não tocam nesse tema. Os intelectuais calam sobre essa questão social. Os banqueiros não só silenciam, não só são historicamente invisíveis, como os banqueiros douram a pílula. E não há diversão no país, noticiário no país, mídia no país, que não seja financiada por um banco. Essa é a questão. Dominam a luta política e é inexistente. Alguém, por acaso, sabe, todos os meses, há um leilão de dívida pública? Não é motivo de atenção para a grande mídia. E eu entendo por quê, ela é financiada por eles. Mas não é motivo de atenção dos jornais sindicais. Tampouco aparece ali. Não é mais um segredo, nós podemos analisar. Tem a auditoria da dívida, que é uma grande conquista, os comitês que estão analisando isso. Aí vocês vão ter uma aula hoje à tarde com a Maria Lúcia Patorelli, a nossa auditora do Brasil. Ela coloca isso, que qualquer semi-analfabeto entende, sai dali e diz: bom, aqui temos um grande problema. Esse sistema tem uma característica essencial. Combina superlucros com pequenas benesses para a população. A dívida é parte de um sistema e ela é capaz de banalizar o conceito de riqueza, de tal maneira que nós somos um país subdesenvolvido, um país dependente, mas um país que produz uma riqueza gigantesca todo ano. O sistema da dívida, ele consegue banalizar o conceito de riqueza, que parece que nós somos eternamente, vou usar uma expressão aqui de extração católica horrorosa, que é carentes. Nós somos uns carentes. Parece que nós estamos cheios de dívida, não podemos nada. Porque o conceito de riqueza que o país produz todos os anos, de maneira gigantesca, se esvai, se concentra. A crise, já antecipo aqui, não é uma crise para todos. Só um sindicalista muito ignorante, muito tonto, que eu sei que não tem nenhum aqui, pode pensar que a crise é generalizada, que a crise é para todos. Na crise se reproduz a desigualdade dos tempos de normalidade. Se no período do segundo mandato do presidente Lula, os programas sociais de caridade cristã estavam turbinados,